Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre um material de afiação que não é muito comum para a maioria das pessoas. Eu diria até que muitos desconhecem esse material, tá? Aqui você tem um óxido de alumínio, tá? Nessas pedras chinesas. Esse aqui especificamente, gente, ele não desgasta fácil, não, tá? Não é igual umas dessas que tem que solta uma areinha, não. Isso aqui eu tenho, não essa aqui, que ela tá, é usado só de vez em quando, mas eu tenho uma que tá no aparelho, que eu uso para desbaste de alívio, fazer um desbaste de alívio bonitinho e tal, no mesmo tamanho e tal, semi-polido, porque o padrão de riscamento fica bem juntinho, então dá a impressão de polido, que é grana 320. Já tem uns 15 anos que está no aparelho e a pedrinha está básica. E trabalha inclusive com D2, S30V, não tem problema. Então, essas pedras eu comprei há mais de 15 anos atrás, uns 7 delas. Vem uma branca 1.600, eu acho, uma branca 1.200, essa de 600, uma de 320, acho que uma de 800, não sei. Nenhuma delas se desgasta, tá? Só para os amigos terem uma ideia, não estou preocupado em afiar nem nada, só ouçam. Tá? Não solta absolutamente nada. Aqui tem o metal, tá? Então, muito boa essa pedrinha e tal, sem problema nenhum. Isso aqui que parece carborundo, gente, ou seja, carbeto de silicone, não é carborundo, tá? Isso aqui é carbeto de boro, tá? Que é B4C. O carbeto de boro, gente, ele é mais duro do que o carborundo, cerca de 20 a 60% mais duro do que o carbeto de silício ou o carborundo. Aí o pessoal deve estar pensando, nossa, mas então é uma maravilha para afiar. Sim e não, tá? Esse também não solta abrasivo. Essa grana aqui acho que é 800, tá, gente? Ouçam só. Vocês estão vendo que o metal está ficando aqui, mas esse metal mais macio, que é o 12C27, deve estar aí com seus 57, quase 58. Você sente ele correr na pedra, mas desgasta, tá? Mesma coisa essas pedras triangulares para base Spyderco. Eu tenho um set delas, devo ter mais uma perdida por aí, mais umas duas desse tipo aqui, uma um pouquinho mais larga também perdida em algum canto por aí. Também não desgasta, tá? Não desgasta, vamos dizer, não desgasta visivelmente, tá? Vamos usar os termos corretos. Óbvio que existe um desgaste, mas ela não solta o abrasivo, não solta particulado. Então a durabilidade é enorme. Aí a pessoa deve estar pensando, uai, Cabrão, então é muito melhor do que o carborundo para afiar? Na verdade, não, gente. Por quê? Porque o carbeto de boro ele tem algumas características que são diferentes do carbeto de silício ou carborundo, tá? Apesar dele ser de 20 a 60% mais duro do que o carborundo, e o carborundo, por sua vez, o carbeto de silício, é cerca de uns 20 a 30% mais duro que o óxido de alumínio, que é isso aqui, tá? Então o carborundo é 20 a 30% mais duro do que isso aqui. Apesar do carbeto de boro ser mais duro do que o carbeto de silício, ele é pior para afiar. Ué, Cabral, mas como assim? Muito simples, gente. Primeiro, o carborundo é mais resistente que o carbeto de boro.
Carbeto de boro não aguenta tanta pressão quanto o carborundo. Segundo, o carborundo, via de regra, a não ser quando você tem um lote de pedras carborundo especificamente que tem um bonde mais pegado, vamos dizer assim, passou por um processo de sinterização maior, ele libera abrasivo com certa facilidade. Então, o abrasivo em questão que está abradindo o aço é sempre um abrasivo quase 0 quilômetro. Então, o poder de corte dele é muito alto, tá? Já o carbeto de boro, ele não libera abrasivo. Então, esse abrasivo vai sofrendo um desgaste. Então, de vez em quando, você tem que reavivar essa superfície. E eu vou falar para vocês, não é muito fácil não, tá? Porque, por exemplo, igual aquela lixinha que eu mostrei num outro vídeo, que tem 40% de zircônia, ela lixa o óxido de zinco, óxido de alumínio, numa facilidade. Você começa a passar, você já vê que ele fica esbranquiçadinho do pó e tal. É uma maravilha. Mesma coisa com o carborundo. Já o carbeto de boro, você tem que penar com ela em cima aqui, fazendo pressão mesmo, para conseguir algum efeitozinho. Isso, gente, faz com que o carbeto de boro não seja o mais indicado para você desbastar aços comuns, entre aspas. Eu diria que aço até, olha, vou ser sincero, até o D2 você consegue desbastar melhor com óxido de alumínio do que com carbeto de boro, tá? Uai, Cabral, porque as arestas do óxido de alumínio são muito vivas. Apesar dele não soltar abrasivo, esse caso específico aqui, não liberar, as arestas são muito vivas, principalmente quando recondicionado com uma plaquinha diamantada, o próprio carborundo, ou como eu já mostrei, aquela lixa Norzon. Tá? Qualquer outra lixa de carborundo, de lixa de carborundo, recondiciona fácil o óxido de alumínio. O carbeto de boro não, você tem que botar muita pressão com ela bem apoiada para ela não fraturar, para recondicionar a superfície, nem de longe você recondiciona igual esse daqui. Então, para esses aços mais comuns, ele não é o ideal, gente. Ele funciona bem? Funciona. Em que situação? Por exemplo, se você tiver aços com muito carboneto e muito duros, vamos dizer aí um M42 com 64 de dureza, um ZDP 189, tem muito carboneto de cromo. Tem muito carboneto de cromo? Tem. O volume de carboneto dele chega a praticamente 32%. Só que o carboneto de cromo, gente, não é dos carbonetos mais duros, pelo contrário, tá? Ele está na faixa mais macia entre os carbonetos. Vai variar aí de 60, os mais macios, até 63, talvez 65 os carbonetos de cromo mais duros. Então, aqui, o carbeto de boro já começa a funcionar bem. Mas para quê? Não para desbastar o ZDP 189. Para fazer um desbaste pesado, um desbaste de alívio, por exemplo, muito mais eficiente, mas sem comparação, carborundo. Pedra de carborundo. Não tem nem comparação. Tá? Muito mais eficiente que o carbeto de boro. Ué, Cabral, então que uso eu vou ter para o carbeto de boro? Numa condição específica onde você vai fazer o fio extremo, tá? Porque o carbeto de boro é superior, inclusive, ao diamante, que é bem mais duro, para fazer um fio nesses aços muito duros. Por quê? Porque o diamante, por ser muito duro e por ter arestas muito pontudas, muito agudas, ele causa sulcos profundos no aço, tá? E mesmo com grana bem fina, uma placa diamantada bem fina, esses diamantes micro ainda têm bordas, pontas e arestas que penetram muito no aço. Então, eles arrancam pedaços do aço
levando a microfraturas. Então, dificilmente com o diamante você vai conseguir aquele fio bem fininho, por exemplo, um fio de 10 graus, tá? Ou às vezes até menos. Se você tem lâminas bem duras, você pode testar 7,5 graus de cada lado. Mas vou colocar 10 graus de cada lado. Quando você vai fazer com diamante, o diamante acaba promovendo microarrancamentos lá na borda extrema, exatamente por ele ter arestas muito agudas e ser muito duro. O carbeto de boro, não. O carbeto de boro consegue desgastar os carbonetos mais duros, como vanádio, nióbio, tungstênio, molibdênio, tá? Sem provocar o arrancamento da matriz, porque ele também não é muito, vamos dizer, duro, entre aspas, para a matriz. Duro no sentido de ser ruim para a matriz, tá? Então ele não arranca pedaços da matriz e ele consegue desbastar os carbonetos mais duros desses aços. Então, para fazer aquele fiozinho final, tá? Eu costumo dizer que é mais recomendado ainda para microfios do que você fazer o fio tradicional, porque ele vai conseguir, nesses aços muito duros, te dar um microfio polido, mais polido do que com diamante fino, tá? Por exemplo. E outra coisa, o carbeto de boro você só acha em granas 600 ou 800. Abaixo disso, eu pelo menos nunca vi nenhuma pedra realmente abaixo de 600, tá? De grit para carbeto de boro. Então, ele já é para dar um acabamento mais fino. E dá um acabamento mais fino, inclusive, que o diamante mais fino, a placa diamantada mais fina que você vai achar nesses aços muito duros, com mais carbonetos duros, tá? Será que eu me fiz entender bem? É que o carbeto de boro é bem duro, só que ele é o suficiente para desbastar suavemente esses carbonetos que estão nesses aços. Então, ele vai desbastando o carboneto sem arrancar o carboneto ou um pedaço da matriz. Por isso, para esses usos bem específicos, ou seja, fazer a finalização do fio extremo de aços muito duros ou muito ricos em carbonetos, ele funciona muito bem. Ah, Cabral, ele dá um fio lisinho então no D2? Gente, se você for com cuidado, tiver um D2 aí de 62, 63, ele até dá, tá? Mas tem que ir com mais cuidado, porque como eu falei, o D2 é rico em carbonetos de cromo, que normalmente só perdem em dureza para carboneto de ferro, que é o mais macio de todos, que na média está aí com 68, 69 de dureza. Então é o mais macio dos carbonetos no aço, tá? É o carboneto de ferro. Depois dele vem o de cromo. E aí vem os demais, com o carboneto vanádio chegando, por exemplo, a 83, talvez 85 de dureza, equivalente na escala Rockwell, porque ela não chega até isso, tá? Isso é uma transposição que você faz. Mas então, Cabral, vamos lá. Quais as medidas de dureza que são usadas mais comumente para esses materiais de afiação, já que a escala Rockwell só vai, em tese, até 70. Você pode fazer equivalências a mais do que isso, mas não é a escala Rockwell verdadeira. Normalmente, gente, é usado para medir a dureza desses materiais uma escala chamada GPa, ou gigapascal. O que é o pascal? Pascal é uma unidade de medida de pressão sobre área. Então, para os amigos terem uma ideia, uma folha de papel A4 colocada sobre uma superfície de 1 metro quadrado, ela tem 1 pascal de área de pressão, tá? Pressão sobre área.
perdão. Não é área de pressão, é pressão sobre área. 1 gigapascal é o mesmo que 1 bilhão de pascal. Tá? Então, vamos começar no mais baixo. O óxido de alumínio. Qual a medida em gigapascal dele? Entre 18, uns falam 19 e 22 gigapascal. Tá? E o carborundo? O carborundo fica entre 25 e 35 gigapascal. Vai depender do quê? Do tipo de bonde, da sinterização, por isso que tem essa faixa. Tá? Aí vem o carbeto de boro, que é o terceiro material mais duro conhecido pelo homem. Ele só perde para o CBN, que é o nitreto de boro cúbico, e diamante. Tá? E o carbeto de boro, qual a dureza dele em gigapascal? Entre 35 e 45 gigapascal. Também dependendo daquilo que eu falei, o bonde, a sinterização, etc. Tá? Então, óxido de alumínio, 18, 19 até 22, carborundo, 25 e 35, carbeto de boro, 35 e 45, e o CBN, o nitreto cúbico de boro. Nitreto cúbico de boro, gente, ele dá entre 35 e 45 GPa, ou gigapascal. E o diamante? Diamante dá mais de... Não, peraí. 18, 22... Carborundo, 25 a 35, carbeto de boro, 35 a 45, nitreto cúbico de boro, de 45 a 60, tá? 45 a 60 o nitreto cúbico de boro. E o diamante, acima de 70 GPa, tá? Então, gente, para quem está pensando, fala assim, não, eu vou comprar. E outra coisa, o carbeto de boro é bem mais caro do que o carborundo, tá? Então, se você está pensando em fazer fios polidos, bem agudos, em aços muito duros, tá? Eu estou considerando aqui o D2 com muita cautela, o D2 com 62, 63. Estou considerando com muita cautela aqui, porque eu já expliquei, porque o carboneto de cromo no D2, além de ser gigantesco, é um dos mais macios, tá? Mas aços como M42, que tem carboneto, muito carboneto, molibdênio, tungstênio e vanádio, e ZDP 189, que tem muito carboneto de cromo, porém, são miudinhos, tá? Então, abrasivos como o carborundo tendem a arrancar aquilo ali, nem toma conhecimento muito deles, ou seja, vai dar um fio grosseiro. Esse aqui vai dar um fio polido, tá? Um fio sem microfraturas, um fio que é uma maravilha. Então, nesse caso, ele vale muito a pena. Ou se você gosta de fazer experimentos com afiação, tá? Você vai achar essas pedrinhas, principalmente esse tipo aqui, no AliExpress, eu diria que relativamente muito barato, tá? Para quem quer experimentar, para fazer experiência, é uma maravilha. E eu, por exemplo, ela não vem assim. Essas bases de alumínio para colocar naquele aparelho tipo Ed Pro, eu fiz em alumínio, chanfrei para encaixar e colei a pedra por cima. Você pode colar ela por cima da pedra que já vem igual essa aqui? Pode, tá? Olha lá, ó. Você vai ver que não fica muito longe, não. Vai dobrar a altura, mas dá para usar, tá? Ou se você quiser tirar a pedra e colar só na base, fica por sua conta. Mas eu realmente não recomendo o investimento, tá? Porque até o óxido de alumínio,
é mais eficiente que ele para remover maior quantidade de aço. E mesmo para fazer o microfio, esses aços mais comuns, eu ainda prefiro o óxido de alumínio ou o próprio carborundo, tá? Questão de gosto pessoal, tá? Vejam a diferença, grana 600, grana 800. Agora, grana 600 de óxido de alumínio. Tá? Isso não tem a ver só com a grana, não. É o material também. Aqui, o aço desliza mais, vamos dizer assim. Ou seja, ele morde menos o aço. Mas, como eu falei, para aços muito duros, 64, 65 e acima, e com muito carboneto, ele dá um fio polido praticamente sem rebarba, tá? Se você souber trabalhar, é uma maravilha para fazer aquele fio super agudo, super polido final, por exemplo, no ZDP. No ZDP, a não ser quando eu quero um ZDP mordendo bem, que aí eu termino até no óxido de alumínio. Ah, mas óxido de alumínio não desbasta ZDP. Ô, gente, o desbaste pesado, não, mas o microfio ele faz fácil. Desbaste pesado para ZDP, ou é carborundo ou é diamante. Ou CBN, que é o nitreto de boro cúbico. Só que custa o zóio da cara, tá? Então, a Spyderco lançou há uns 10 anos ou mais atrás, mais talvez, as pedras triangulares, as hastes triangulares, né? Não são pedras, em CBN, que é o nitreto de boro cúbico. Mas custavam mais caro que as hastes de diamante. Tá? Então, sendo que o diamante é mais duro. Porém, o nitreto de boro cúbico, como o carbeto de boro, é melhor do que o diamante para dar o fio final em aço, principalmente aço muito duro e com muito carboneto. Tá? Isso é um detalhe técnico. Tem uma outra curiosidade também, gente, que é o seguinte. Tá, Cabral, você me falou a unidade GPa para carbeto de boro, óxido de alumínio, carbeto de silício, nitreto cúbico de boro, diamante. Tem por curiosidade, por exemplo, o GPa para um Victorinox, vamos dizer, 56 de dureza? Tem. O GPa de um Victorinox, com 56 de dureza, está em torno de 6 GPa. Aí você compara 6 GPa com 18 ou 22 do óxido de alumínio. Vai fazer frente? Não vai, né, gente? Ou 25 a 35 do carborundo. Vai fazer frente? Não vai. 35 a 45 do carbeto de boro, né? Mas tem a peculiaridade do carbeto de boro. Lembre-se sempre disso. Por isso, na minha visão, não vale muito a pena você investir nisso, mesmo sendo baratinho, a não ser que você tenha aços muito duros e com alto volume de carbonetos, tá ok? E, por exemplo, uma lâmina com 60 RC, Cabral. Quanto seria de GPa equivalente? Uma lâmina de 60 RC, gente, daria mais ou menos 7 GPa. Não é desafio também, nem para o óxido de alumínio. Então tá. Então vamos para o ZDP 189 com 65 de dureza. E a coisa já muda de figura. 8 GPa. Ou 8 gigapascal. Em tese, o óxido de alumínio deveria lidar com ele, e lida. Só que não lida tão bem quanto o carborundo, gente. O carborundo é de longe um dos mais eficientes. Tá? De longe, sem comparação. E tá bom, Cabral, 65 de dureza. Mas e, por exemplo, em carbonetos muito duros? Por exemplo, carboneto de vanádio, que em tese teria uma equivalência de dureza HRC de cerca de
83 a 85 HRC, tá? 83 a 85 HRC. Equivalência, porque o HRC não vai até isso aí. Que é um dos carbonetos mais duros que tem, que é o carboneto de vanádio, gente. Ali perto dele está o tungstênio, está o nióbio, que fica entre o tungstênio e o vanádio, está o molibdênio, que vem um tiquinho abaixo do tungstênio, mas está tudo ali nessa casa ali dos 80 para cima. Qual a equivalência em gigapascal de um carboneto de vanádio com, vamos botar aí no topo, exagerada medida, 85? 12 GPa. Então, em tese, gente, nem o carboneto de vanádio seria páreo para o óxido de alumínio, que tem de 18 a 22. É verdade isso? Se você tiver muita paciência, é. Até o óxido de alumínio, tipo esse, que não solta partícula, que é tipo a pedra laranja da Sigma Fênix ou a India Stone da Norton, tá? Em tese, esses carbonetos são o quê? Metade da dureza, vamos colocar metade da dureza, pouco mais da metade da dureza do óxido de alumínio? Sim. Só que o óxido de alumínio, gente, não é muito eficiente para desgastar esses carbonetos. Se você tem esses carbonetos muito pequenos, como em metais da metalurgia do pó, onde eles são mais facilmente encontrados ou em maior volume, como o abrasivo do óxido de alumínio é maior do que, por exemplo, os maiores carbonetos desses na metalurgia do pó, que é, por exemplo, o ZDP-189, um carboneto de cromo dele tem aí 5, no máximo 6 microns de diâmetro. Então, o abrasivo do óxido de alumínio é maior, ele tende mais a arrancar esse carboneto do que desbastar mesmo, tá? Já o carborundo, não. O carborundo, mesmo sendo um abrasivo maior, se você diminuir um pouco a pressão, ele desbasta esses carbonetos de vanádio sem promover muito arrancamento. Mas como nós vimos esses aços muito duros, ricos em carboneto de vanádio, eles tendem a microfraturar já na pedra. Isso não acontece com o carbeto de boro. Ou mesmo o nitreto de bóron cúbico, tá? Mas o nitreto de bóron cúbico é caro para burro, mais caro que o diamante, tá? As pedras nele. Então, o carbeto de boro, nessa situação específica, de você ter aços como REX 121, 15V, etc., Maxamet, tá? etc., etc., etc. Talvez seja interessante para você ter uma pedrinha como essa que você vai montar, porque na mão você precisa de muito controle, muita experiência no afiar, e você vai montar num afiador tipo o Ed Pro ou outros semelhantes, tá? Aquele que você leva uma base como essa passando no fio e vai fazer o fio final. Não vai fazer desbaste alívio com isso aqui que você vai se frustrar. Vai fazer o fio final, vai dar o polimento final. Melhor até do que o fio final é o polimento final. Mas o ideal mesmo é você fazer o desbaste de alívio, zerar, mesmo com microfraturas no fio, e aí com o carbeto de boro, você dá o fio final lá na borda extrema, tá? Então, gente, acho que era isso. Só relembrando mais uma vez para ficar claro para as pessoas. Carborundo, cerca de 20% a 60% mais duro que o óxido de alumínio. Carbeto de boro, cerca de 20% a 60% mais duro do que o carborundo. Nitreto de boro cúbico, cerca de 20 a 30% mais duro que o carbeto de boro. E diamante,
cerca de 20 a 30% mais duro do que o nitreto de bóron cúbico. Então, fechou essa escala? Está entendida a dureza dos principais abrasivos que a gente usa? E quando usar um ou outro, lembrando, carborundo é uma das pedras mais eficientes para desbastar qualquer aço. Qualquer aço. Ah, Cabral, não é mais eficiente do que o diamante. Não? Eu garanto. Pegue duas plataformas do mesmo tamanho, mesma largura, um carborundo comum, essa 109N, que é cerca de 180 de um lado e 320 a 360 do outro, 160 a 180 um lado grosso, 320 a 360 o lado fino, depende da partida da pedra. Compare contra um diamante de 180 ou de 320. O carborundo é mais eficiente. Se for debaixo de um fio d'água, é mais eficiente ainda. Tá? Por quê? Porque o diamante, apesar de ser muito duro, está sempre a mesma aresta lá. O carborundo está sempre expondo para abradir uma aresta novinha em folha. Então, mesmo ele sendo bem menos duro do que o diamante, a aresta cortante que vai estar cortando na prática o aço e os carbonetos dele é sempre uma aresta basicamente 0 quilômetro, tá? E aí ela faz um corte muito eficiente. Então, guardem isso na hora de tomar suas decisões e quem quiser comprar o carbeto de boro, eu acho que está baratinho, tá? Essas pedras desse tamanho, para você fazer experimentos e testes, vale. Só lembre-se, ele é mais frágil que o carborundo, tá? Então ele não aguenta muito impacto e não aguenta muita pressão, não, igual você pode fazer no carborundo. No carbeto de boro você não pode, não, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.